Pai, Senhor, família, eu sou o pastor Fábio Anastácio e tenho uma palavra poderosa para o seu coração. No Evangelho relatado por João, capítulo 4, versículo 23, vai dizer assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Esta história é da mulher samaritana, uma conversa dela com Jesus Cristo. No versículo 3, Jesus Cristo está saindo da Judéia para ir para Galiléia. E é necessário, presta atenção nisso no versículo 4, é necessário ele passar por Samaria. E ele vai ficar numa cidade ali, chamada Siquém. Os seus discípulos, eles vão sair para comprar um alimento. Jesus estava muito cansado, ele ficou sentado. Mas de repente ele vê uma mulher se aproximando, indo até o tanque que Jacó fez para tirar água. Ele fica observando esta mulher samaritana. Ele vai falar assim para ela: me dá de beber. E ela vai dizer assim: como é que pode um homem, sendo judeu, falar com uma samaritana? E ele vai dizer: mulher, se você soubesse quem é que está falando contigo, você pediria de beber e eu te daria. Aí ela vai dizer assim: mas você não tem com que tirar e o poço é fundo. És maior do que Jacó? Ele vai dizer assim no versículo 13: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela vai dizer: eu quero desta água. Jesus Cristo vai falar para ela: então chama o seu marido. Ela vai dizer: eu não tenho marido. E ele vai dizer assim: disseste bem, porque você já teve 5 maridos e o qual que você tem não é seu. Ela vai falar para Jesus: estou vendo que o Senhor é profeta. E no versículo 20, ela vai fazer a pergunta para Jesus. Ela vai fazer a pergunta para Jesus, que vai dizer assim: ó, nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, disseis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. No versículo 21 vai dizer Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele vai dizer no versículo 21, que é a resposta dessa pergunta que ela fez: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Jesus Cristo falando para esta mulher samaritana, ela perguntando para ele: onde que deve adorar? É neste monte? É no monte ou em Jerusalém? Porque vocês judeus, vocês declaram que a adoração tem que ser em Jerusalém. E Jesus Cristo vai dar a resposta para ela, que nem no monte e nem em Jerusalém. Ele vai declarar para ela que Deus, ele procura verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Então, vamos entender esse texto.
Vamos entender esse texto? Então, o que esse texto está querendo dizer? Que Deus procura verdadeiros adoradores. Tem muitas pessoas que pensam que a adoração é somente dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja de um jeito, é um adorador. Dentro da igreja, vamos dizer assim, é um Davi. Mas fora da igreja, é um Saul desobediente. É um Saul. Dentro da igreja, tem a cara de Davi, o rostinho de Davi. Mas fora da igreja, tem um coração de Saul. Tem um coração de Saul. Dentro da igreja, parece com Abel, mas fora da igreja, é Caim. É Caim. Só mata as pessoas na fé. Dentro da igreja é de um jeito, fora da igreja é de outro jeito. Então, quando Jesus ele fala que Deus ele procura verdadeiros adoradores, é aqueles que adoram Ele dentro da igreja e também fora da igreja. Fora da igreja dando um bom testemunho. Colocar uns exemplos no seu casamento, no seu trabalho, dando um bom exemplo. Esses são os verdadeiros adoradores. Esses são os verdadeiros adoradores que Deus ele procura. Ele procura esses verdadeiros adoradores. Bom, em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, se eu não me engano, que vai dizer assim: quem dera se você fosse quente ou frio, mas porque é morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. O que ele quer dizer com isso? Tem pessoas que dentro da igreja, é aquelas pessoas, sabe, de dar glória a Deus, de se entregar e dançar, glorificar, gritar o nome do nosso Deus. Esta é aquela pessoa quente. Que Deus está falando: quem dera se você fosse quente ou se você fosse frio. Mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. A pessoa fria é aquela pessoa que adora a Deus também, diferente daquela pessoa quente, aí glória, entregando seu louvor. Você consegue entender isso? A pessoa fria é aquela que entrega também o seu louvor, mas assim, sabe, dentro vai gritando, mas aquela pessoa, ela é fria, mas ela por dentro, assim, ela está entregando o seu louvor. Quando ela sai da igreja, ela continua sendo fria, guardando os mandamentos do Senhor. Aquela pessoa que é quente, ela sai da igreja, continua sendo quente na presença do Senhor. Agora a pessoa morna não. Dentro da igreja, ela era aquele jeito. Ouvindo louvor, louvando, dando glória a Deus, dizendo fala a Deus. Mas quando sai da igreja, tem as mesmas atitudes de uma pessoa mundana. Entra dentro da casa dessa pessoa, as músicas que toca dentro da casa desta pessoa morna é mundana. Aqueles louvores está longe. Você entra dentro do carro, é só música mundana. Os louvores é de vez em quando, é uma pessoa morna. Está com o pé ali na igreja e um pé no mundo, Eu sempre faço essa pergunta na igreja. Olha, se colocasse um louvor, uma música mundana na igreja, assim, de um Zezé Camargo, igual tem igreja que está fazendo isso já. Eu falo para os membros: vocês iriam gostar? Eles falam: não. Mas eu falo para eles assim: ó, isso daqui é Paredes. Da mesma maneira que o Espírito Santo incomoda ouvir isto, assim, na casa de Deus, a casa que a gente adora o nosso Deus, do mesmo modo, esse mesmo Espírito tem que se incomodar dentro da sua casa, no seu carro, e assim diante, porque você é o templo do Espírito Santo.
Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Ó, aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, vai dizer assim, ó, no versículo 16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. É sagrado. Aí ele falando: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita dentro da gente. Então o Espírito Santo vai gostar, você ouvindo essas músicas? Ele habita dentro de você. Você é o templo. Você é o templo. Você é o templo. Então era isso que Jesus Cristo estava falando para a mulher samaritana. Deus, ele procura verdadeiros adoradores. E qual o significado, assim, verdadeiros adoradores? É adorar. Adorar o quê? Adorar o nosso Cristo. Olha, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Então, essa adoração não pode ser roubada por nada. Então, verdadeiros adoradores é aqueles que adoram Deus em qualquer situação. Em qualquer situação, eles não deixam os seus problemas roubarem a adoração que é de Deus. Então, por isso que ele está falando para ela: Deus procura verdadeiros adoradores. Adorar o que é? É idolatrar. Idolatrar quem? Aquele que se entregou por nós. Aquele que veio para nos salvar, para colocar uma paz nos nossos corações. Então, entenda uma coisa: o seu problema, a sua necessidade, nunca pode roubar a adoração de Deus. Você lembra da história de Jairo? Jairo, ele estava com um grande problema. A sua filha estava prestes a morrer. Você vê alguns versículos mais para frente que vão chegar nele e falar: sua filha morreu. Mas antes disso, ele vai até Jesus e ele adora Jesus. Ele se prostra aos pés de Jesus. Isso já era uma adoração. Antes de Jairo apresentar os seus problemas para Jesus, ele adorou. Ele adorou. Então, antes de você apresentar seus problemas para Jesus, adore. Adore, 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 adore. Grande, grande, grande. Aquele: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Seu problema nunca pode roubar a adoração de Deus. Você consegue entender isso? Já que eu louvei esse louvor, Deus me deu. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Um exemplo aí, Jó. Jó era um verdadeiro adorador. E nunca fala isso: estou passando pela prova de Jó. Não se compara com a prova de Jó. Porque Jó, num dia, vai perder tudo que ele tinha. Além disso, em um dia, além de ele perder tudo, no mesmo dia, ele vai ouvir a pior notícia que ele já recebeu. Seus filhos, Jó, eles morreram. Seus 10 filhos, eles morreram. Jó, em um dia, ele vai ter que enterrar os seus 10 filhos. Em um dia. Aqui no livro de Jó, já que eu falei de Jó, quando ele soube dessa notícia, que ele tinha perdido tudo, que ele tinha perdido até os seus filhos, no versículo 20, vai dizer assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Jó tinha perdido tudo, até seus filhos. E mesmo assim, ele adorou o nosso Deus Todo-Poderoso. O inimigo ficou
irado, porque ele tinha se apresentado ali para Deus. E olha, bem interessante esse texto, que Deus puxa a conversa com Satanás. Deus vai falar assim: de onde você vem? Ele fala de rodear a terra. Aí Deus vai falar assim: você notaste meu servo Jó, que é reto, temente a Deus e se desvia do mal? Satanás estava irado, porque ele tinha falado para Deus também, ele é dessa maneira porque você cerca ele. Tira essa cerca aí só para você ver, toca nos seus bens. Então para você ver se ele não vai blasfemar na sua face. Deus vai falar: pode, olha aqui. Há uma prova que Jó é um verdadeiro adorador. Deus vai falar para o inimigo depois, para Satanás, no capítulo 2 agora. Ele vai dizer que Satanás vai se apresentar novamente na presença dele. Ele vai falar as mesmas perguntas: de onde você veio? De rodear a terra. No versículo 3 vai dizer assim: e disse-lhe o Senhor a Satanás, no capítulo 2 do livro de Jó: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás, olha aqui, ó. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse-lhe: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse-lhe o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Maldiçoa a Deus e morra. Porém ele disse: como fala qualquer doida, fala tu. Fala tu. Fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Esses são os verdadeiros adoradores. Sabe, o seu problema, a sua situação nunca pode roubar a adoração a Deus. Nunca pode roubar. Nunca pode roubar a adoração a Deus. Nunca pode roubar. Romanos capítulo 8. Deixa eu pôr aqui. Romanos capítulo 8. Vai dizer assim, no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte. Todo o dia somos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Cristo? A adoração de Cristo ninguém pode roubar. Você consegue entender isso, meu irmão e minha irmã? A adoração do nosso Deus Todo-Poderoso, ninguém pode tirar da sua vida. Você tem que adorar a Deus em qualquer momento da sua vida. Em qualquer momento, tanto no momento bom como no momento difícil.
Deus é digno de toda a glória, de todo louvor. Você não pode blasfemar. Você não pode blasfemar. Volte a adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Olha aqui no versículo 31 do capítulo 8. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos a estas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia? Eu não sei. Às vezes eu posso estar falando com um irmão aqui que está desempregado, ou que está com a família assim destruída. Eu não sei qual que é a sua situação, está passando por uma enfermidade, ou está passando por uma enfermidade. Mas coloque essas palavras, adore o nosso Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos, segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você lembra aquele cego que Jesus Cristo encontrou no meio do caminho? Disseram para Jesus, quem pecou, ele ou seu pai? Ele vai falar assim, nem ele pecou, nem seu pai pecou, mas isso foi para o nome de Deus ser glorificado, isso aconteceu para o nome de Deus ser glorificado. Então olha aqui, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. No versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que há de ser revelada. Então, é isso que Jesus Cristo está falando para esta mulher. Deus procura verdadeiros adoradores. Sabe uma coisa que chama minha atenção? Que Jesus estava indo para Galiléia. E o texto, no versículo 4, do Evangelho de João, capítulo 4 também, vai dizer que era necessário ele passar por Samaria. Em João capítulo 15, no versículo 16, vai falar que não foi nós que escolhemos Cristo, Ele que nos escolheu. Ele que nos escolheu. Se vê que nada é por acaso. Deus não trabalha assim por acaso, não. Jesus estava indo ali para encontrar com aquela mulher. Sabe? E naquela mulher, que era pecadora, ó, já teve 5 maridos, Deus falou assim, é essa que eu vou fazer uma verdadeira adoradora. Aqui, ó, eu não sei o que você fez na sua vida, mas Deus está usando a minha vida aqui para falar. Eu vou te fazer um verdadeiro adorador. Pega essas palavras. Pega essas palavras. Entenda esse texto. Entenda esse texto. Ele está ali, os discípulos vão sair. Os discípulos vão sair. Ele vai ver essa mulher pegando água. Ele vai falar assim, mulher, dá-me de beber. E ela vai dizer assim, como é que pode um homem judeu falar com uma samaritana? Ele vai dizer para ela, se você soubesse quem é que fala contigo, quem é que fala contigo. Ó, entenda uma coisa também, meu irmão, você que já é cristão, você vê que tinha uma inimizade entre samaritano e judeu. Você que Cristo vive em você, tem essa mesma atitude que Jesus. Tem essa mesma atitude que Jesus. Jesus se aproxima dessa mulher e fala, mulher, me dá-me de beber. Ele está quebrando, sabe? Ele tá, você consegue entender? Ele está quebrando uma briga que existia há milhares de anos aí, desde Abraão. Se for para entrar nesse texto, ele está quebrando essa inimizade aí entre judeu e samaritano. Então, você que tem Cristo
Cristo que vive em você aí. Então, toma essa atitude se você tem algum problema com algum familiar ou com alguém assim no seu serviço. Dá esse passo. Dá esse passo. Faça igual Jesus, se aproxima. Procura conversar. Você vê que ele está falando. Dá-me de beber. E ela vai falar assim, como é que pode um homem judeu falar com uma samaritana? E ele vai dizer, mulher, se você soubesse quem é que fala com você. Olha aqui, ó. Deus só está usando a minha vida. Da mesma maneira que ela olhou ali um homem. Olha, não estou falando de religião não aqui. Agora, nesse momento, eu não estou falando de religião. Sabe? Eu estou só deixando Cristo, assim, usar a minha vida para falar com a vida do irmão, da irmã. Se você soubesse quem é que fala com você. Igual eu falo, religião não salva não, minha gente. Não. Igreja católica, assim, não salva. O que salva sempre é a palavra aqui, ó. A palavra. Igreja cristã, cristã, assim, igreja evangélica, assim, não salva. Também tem muitas igrejas que saíram da presença de Deus. Aqui, ó. A gente tem que ter um encontro com Cristo, com a palavra de Deus. E ele está falando para ela, se você soubesse quem é que fala com você, você pediria. Ó, se você soubesse quem é que está falando com você nesse exato momento, você sabe quem é que está falando com você. Você sabe quem é que está falando com você. Então toma posse. Você pediria. Peça para Deus. Eu quero dessa água. Senhor, eu quero beber dessa água. Ou eu quero voltar a beber desta água. Nessa minha caminhada eu me enfraqueci. Sabe? Peça para Deus. Peça para Deus. Deus, e me conduz aí nesse caminho, nessa escuridão que eu estou passando. Peça. Ela vai dizer, o Senhor não tem com que tirar, esse poço é fundo. E ele vai dizer, se você beber desta água, Deus está falando assim, ó, com alguém aqui, se você continuar nessa vida, você vai tornar a ter sede. E quando você for querer beber dessa água, você não vai mais conseguir. Lembra daquele rico que foi para o inferno lá? A parábola do Lázaro, do rico? Você vê que ele teve a sede lá. Pede para Lázaro molhar a ponta do dedo que eu estou com sede. É nesse sentido que Jesus está falando. Se você beber, continuar nessa vida, você vai tornar a ter sede. Mas, se você pegar essas palavras, se você beber da água que Cristo tem para te dar, você nunca mais tornará a ter sede. Você vai, a água viva vai jorrar dentro de você assim para a vida eterna. Você vê que Lázaro ele estava num lugar bom. Num lugar bom. Ela vai dizer, eu quero desta água. Você lembra que Jesus Cristo falou para ela? Então vai chamar seu marido. Ela vai dizer, eu não tenho marido. Ele vai dizer, disseste bem, porque já teve 5 e o qual que você tem não é seu. Jesus está querendo dizer, você quer beber dessa água? Olha, você vai ter que largar essa amizade. Essa amizade que não te traz coisa boa. Essa amizade que te afasta de mim, você vai ter que largar. Tem coisas que a gente vai ter que largar, porque para a gente beber dessa água, a gente tem que se santificar. A gente tem que se santificar e a gente só consegue se santificar é na presença de Deus, é amando Deus sobre todas as coisas. Pois a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos.
e luz para os nossos caminhos. Jesus está falando aqui. Você quer beber desta água? Você quer beber desta água? Você quer beber desta água? Segue-me, 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 segue-me. Ela vai dizer, para finalizar, o Senhor é um profeta. Onde que nós temos que adorar? É o texto que a gente entramos. É o texto que a gente entramos. E nisso eu vou finalizar já nele. Jesus Cristo vai dizer no versículo 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu sei, ela vai responder, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Cristo está falando assim, eu que falo contigo. Eu que falo contigo. Eu que falo contigo. Então, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Seja um instrumento de Deus. Deixa Ele dizer qual que é a música. Deixa Ele te usar. Pois Deus mostra assim que você vai dar muitos frutos. Você vai dar muitos frutos. Você vai ver aqui que ela vai, no versículo 28, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha aqui, ó. Ela deixou Deus usar ela. Ela vai anunciar a palavra. Então, volte a anunciar a palavra. Amém. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E eu sei que Ele encontrou através desse vídeo. Eu sei que Ele encontrou. E você é um verdadeiro adorador. Você é uma verdadeira adoradora. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos. Forte abraço. Um beijo no coração. E ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo.